bacana. O legal é quando a gente vê a evolução, a gente vê que está melhorando. E concurso, cara, deixa eu te falar uma coisa bem sincera, bem a realidade. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Até passar. A gente não estuda para passar. Cara, eu demorei para passar no meu primeiro concurso, eu demorei uns 4 anos estudando, mas eu estudava errado. Então eu perdi. Eu também, eu já tenho uns tempos que eu tô assim fazendo, mas agora, dessa vez agora do da FCR que eu peguei mais assim, sabe? Mas eu não falava, quando dava assim um mês, eu falava, agora eu vou estudar, mas não é assim. Tem que vir bem desde antes. Vem fazendo uma bagagem que tu vai construindo, né? E quando chega o concurso, normalmente você já tá vendo aquelas matérias, né? Português, matemática, informática, constitucional administrativa é matéria que você tem que ver todo dia, independente se tem edital aberto ou não. O restante de legislação a gente vai associando com o edital. Aí dá para estudar, 3, 4 meses antes da prova, dá para estudar a legislação que é daquele concurso. Foi essa técnica, e muitas outras que eu vou passar para vocês, que me fez ter o alto desempenho. Depois que eu comecei a passar, eu nunca mais deixei de passar. Todo concurso que eu prestei, eu passava. Eu já estou na minha nona aprovação. A minha meta é passar um Amanhã, carro. Pode falar. amanhã tem o de Palmeiras. Eu, que nem eu tô operada, eu não sei se eu vou, porque daqui de casa lá acho que é uns 200 quilômetros. Não, Aí eu não sei se vai dar para mim ir. tá, mas qualquer coisa, qualquer forma, se você for, a gente está torcendo por você. Tomara que dê Tá certo. bom. Eu tô resolvendo ainda. Eu tava até conversando com meu esposo agora. Ele falou: "E você vai querer ir?" Eu falei: "Ah, não sei." É bom Entendi. pra gente não perder o ritmo, né? Mas hoje tá É, com né? 8 dias que eu tirei. Ah, não, se for para arriscar sua saúde, melhor não. Espera dar melhorzinha. É. Be- Beleza, então é o seguinte, ó, vamos voltar lá, vamos para essa matéria. Essa matéria é muito legal de estudar. Eu gosto muito de estudar direito constitucional, essa parte de cidadania, democracia, é bem legal. Galera, seguinte, ó, política pública e privada voltada à concretização do princípio constitucional da igualdade material. Galera, mas que desgrama é igualdade material? Que desgrama é igualdade material? A gente tem duas coisas que são diferentes, tá? Uma coisa é igualdade e outra coisa é equidade, tá? Igualdade é tratar todo mundo da mesma forma. Isso é igualdade. Eu vou tratar todo mundo da mesma forma. Isso é igualdade. Eu trato todo mundo da mesma forma. Falei várias vezes porque isso é um conceito que vem em prova, tá? Tratar todo mundo da mesma forma. Agora imagina o seguinte, eu e a Érica. A Érica é mulher e eu sou homem. Imagine que eu e a Érica vai fazer um concurso público. A Érica é menos inteligente do que eu? De jeito nenhum. A prova que eu faço também vai ser a prova que ela vai fazer, tá? O cognitivo, né, a capacidade dela de raciocínio, o intelecto dela, não muda, não muda. A gente pode fazer a mesma prova. Mas a Érica, se acaso a gente tivesse a necessidade de fazer um TAF, se acaso tivesse necessidade de fazer um TAF, a era que ela poderia correr a mesma distância que eu corro, eu sou um homem, eu tenho uma estrutura óssea de ossos mais pesados, eu tenho um pulmão que é 2 vezes maior que o pulmão dela, eu tenho fibra muscular que é mais resistente, mais do que ela, porque o meu sistema evolutivo, meu corpo, minha fisiologia, ele vem mudando com o tempo. Então, o meu corpo, ele é mais forte comparado com a mulher comum. Eu tenho, sei lá, 24, 26% mais de massa muscular do que a Érica. Vai ser justo a gente pegar uma corrida, colocar lá um TAF, por exemplo, colocar a Érica e o Wender lado a lado para fazer esse TAF? Será que a Érica vai ter chance de ganhar, de conseguir a vaga nesse TAF ganhando de mim na corrida? Não. Não, nossa senhora, claro que não, né? A chance dela vai ser diminuída, porque existem mulheres, claro que existem mulheres que correm muito mais do que homens, mas isso é a exceção que confirma a regra. A regra é que não corra. A regra é que o homem, ele tenha mais massa muscular, um pulmão maior, ossos mais pesados, ele tenha mais força do que a mulher. Vocês acabaram de entender o que é igualdade e o que é equidade, tá? Igualdade, eu vou tratar todo mundo da mesma forma. A prova que eu fizer, a Érica também vai fazer, porque inteligência não muda, tá? Todo mundo pode ter o mesmo nível de inteligência ou estar preparado para a prova da mesma forma. A gente não importa se é homem, se é mulher, se é negro, se é flamenguista, corintiano, vascaíno, não importa o que o cara seja.
Inteligência é uma coisa que dá para adquirir. É claro que tem gente que tem dificuldade de aprendizado, TDAH, autismo, mas isso também, nessa situação, esse grupo vai ter a cota para deficientes. Olha só, então até essas pessoas, elas vai ter a cota delas ali. Isso é igualdade, equidade. Isso é igual, equidade. São as cotas, são as chamadas medidas positivas. É aquilo que eu espero que o Estado faça para a gente garantir que esse sujeito também tenha direito à dignidade. Como que eu espero que alguém vai se desenvolver na vida se ele não tem trabalho e não tem educação? Qual que é a chance que essa pessoa tem de ser uma pessoa de sucesso na vida, sem igualdade, sem educação ou sem trabalho? Não tem como, o cara está cerceado. Como que alguém vai crescer na vida, ganhar dinheiro sem trabalho? Por isso que tem cota para faculdade, educação, tem cota em faculdade, né, em faculdade pública, que é onde são as faculdades gratuitas, né, que as pessoas brigam para entrar, tem que ter cota lá para negro, tem que ter cota para pessoas de baixa renda, tem que ter cota para aquelas pessoas que são excluídas da sociedade e a chance delas vencerem é muito menor do que os outros. Ela tem mais dificuldade para se desenvolver sozinho. E também tem a cota para concurso público, trabalho, né, as cotas para concurso público, que são medidas afirmativas, ou seja, medidas que o Estado faz para afirmar aquela política pública de garantir equidade a todos, tá? Todos têm a mesma chance, mas para algumas pessoas a gente vai ter que dar uma chance maior. Se eu faço uma cota, o número de pessoas que estão disputando a vaga ali, a nota vai ser mais baixa. E mais do que isso, eu consigo garantir que um determinado número de pessoas que representam a sociedade ingressem no serviço público, por exemplo, tá? Então é uma medida necessária. Agora, vamos prestar atenção no que ele falou aqui, ó. Ele não falou de equidade, ele falou de igualdade material. Wender, mas que desgrama é igualdade material? Tem dois tipos de igualdade, tá? Igualdade material e igualdade formal. Igualdade material e igualdade formal. Igualdade formal é a igualdade da lei. Todos são iguais em direitos e obrigações, segundo os termos dessa Constituição, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade, nos termos seguintes dessa Constituição. Tá? Está lá no artigo 5º, tá? Eu citei o artigo 5º para vocês. Eu decorei porque eu li aquela porcaria tantas vezes que não tem como não decorar. Isso é igualdade formal. Todo mundo é igual. Beleza. Ok, todo mundo é igual. Mas e na prática? Vamos olhar para a realidade. A gente tem como tratar todo mundo igual? Não, porque é injusto. Então a gente vai ter a igualdade material, que também pode ser traduzida e é até sinônimo de equidade ou igualdade material. Para algumas pessoas, eu vou dar mais chance do que outras. Para algumas pessoas, eu vou dar mais oportunidades, vou dar mais chance do que outras. Quer um exemplo de igualdade material ou equidade? Bolsa Família. Bolsa Família, para mim, R$ 300 talvez não fizesse tanta diferença que faria para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Talvez para ela R$ 300 vai ser muito mais bem usado do que para mim, que sou empresário, sou servidor público, graças a Deus eu tenho outras fontes de renda. Para mim talvez não fosse tão interessante, mas para aquela pessoa R$ 300 talvez pode ser a diferença de comer ou não comer naquele mês. Igualdade material, tá? São medidas afirmativas. Agora vamos olhar para o que está na questão. Consiste em políticas públicas, falei para vocês, concurso, vestibular, política pública, né? E privada. Peraí, privada quer dizer que o governo ele pode obrigar uma empresa a contratar pessoas deficientes? Sim, tá? Sim, medida privada também, tá? Política pública e política privada. Na sua empresa, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, você é obrigado a ter deficiente lá, uma cota de pessoas que são deficientes, tá? Porque essa igualdade tem que ser na sociedade inteira, cara. Voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e neutralização dos efeitos da discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação de idade, discriminação de origem nacional, que a gente chama de xenofobia, e de compleição física, tá? Então, até existe hoje a gente está reescrevendo os livros, né? Porque hoje, termos que a gente sempre utilizou, a gente considera
agressivo. Se a gente considera agressivo, a gente tem que ver qual que é a forma correta para não ofender na hora que a gente fosse referir, né? Por exemplo, durante muito tempo a gente utilizava a palavra débil mental para se referir a uma pessoa que tinha deficiência mental, né? E hoje, por ser utilizado como uma coisa pejorativa, hoje é altamente discriminatório você chamar alguém de débil mental, tá? Durante muito tempo a gente se referia à pessoa, isso até 88, que era o Napoleão, o professor Napoleão que utilizava esse termo, né? A gente utilizava a palavra defeituoso para a pessoa que tinha deficiência física, tá? Isso era falado por professores, escrito em livros, em jornais, tá? Defeituoso para as pessoas que tinham deficiência física, tá? Foi perguntado para o professor Pasquale qual que é a forma que ele considerava correta, e ele falou assim, defeituoso não, defeituoso é incorreto, tá? Porque a pessoa tem uma deficiência de aptidão, ou também pode ser chamado de deficiência física. Defeituoso é quando você tem, mas não funciona bem, não é isso? Quando você tem um braço que não consegue erguer totalmente, é defeituoso. Mas e quem não tem um braço? Não é mais defeituoso, é deficiente, ausência de um membro. Então, a forma correta de se referir, isso, segundo o professor Pasquale, que é o maior professor de língua portuguesa do Brasil, um das grandes lendas do mundo aí literário, e que ninguém conhece, né? Ninguém conhece no final das contas, ele fala que a forma correta de se referir é deficiente. Hoje em dia, isso já não é mais aceito, tá? Porque hoje entrou no popular, né? Chamar uma pessoa que você não gosta de deficiente e utiliza isso como uma forma de agressão. Então, hoje, está se inserindo uma nova forma de se referir como compleição física, tá? Que daqui a algum tempo talvez mude também, tá? Impostas ou sugeridas pelo Estado por seus entes vinculados, tá? Galera, quem que é os entes vinculados ao Estado? É autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Empresa pública também. Empresa pública também. Então, o que que a gente tem? Quais que são os entes da administração direta? Quais são os entes da administração direta? A gente tem União, Estado, Distrito Federal e município, certo? Quais são os entes da administração indireta? A gente tem autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Beleza, Wender. A gente tem esses 8 entes aí. Mas ele falou aqui, ó, a, impostos sugeridos pelo Estado ou por seus entes vinculados. Entes vinculados? O que seria um ente vinculado? Galera, presta atenção. Ente vinculado é um ente em que o Estado não manda, mas o Estado controla a sua função final. Nossa, não entendi. Agora ficou complicado. Simples. Simples assim, ó. Imagina que eu tenho uma casa. Imagina que o Wender tem uma casa. E o Wender vai alugar essa casa. O Wender vai alugar essa casa. Show de bola. Para fazer esse aluguel, a gente faz uma espécie de contrato, que pode ser um contrato verbal ou um contrato social assinado e reconhecido em cartório. No contrato, eu coloco no contrato que a função ao bem que eu quero dar é uma função de moradia, tá? Então, eu vou alugar minha casa, mas eu só quero que você more. Não pode ter festa, não pode ter bagunça, não quero consumo de bebida alcoólica e também não quero consumo de uso de entorpecente, no caso, drogas, tá? Não quero isso na minha casa. Aí o cara que está alugando de mim fala assim, ó, eu sou legal, vou cumprir, tá? Vou cumprir a sua função social, a função que você está designando ao seu bem, tá? Aí eu alugo. Beleza, eu aluguei a casa para alguém. Eu posso chegar lá de madrugada e falar assim: olha, eu quero que você levante e vá limpar essa casa, vai lavar o chão, vai lavar as vasilhas, vai estudar. Eu posso fazer isso? Não, eu aluguei a casa não está alugada. Quem manda na casa, enquanto estiver pagando o aluguel, é a pessoa que alugou, né? O morador, sou locatário, morador. O morador, tá? A outra parte do contrato. Porque se ele pagou a casa e se ele pagou a casa, ele passa a ter direito de fazer o que quer na casa dele, certo? Isso é um direito, a casa é dele. Por um tempo ali, eu fui alugado a casa, ele pode fazer o que ele quiser. Ok, mas e se ele começar a destruir o patrimônio? Se ele começar a quebrar as paredes com marreta, por exemplo? Se ele começar a fazer festas lá que não estavam no contrato? Ou se ele começar a fazer da casa um ponto de droga, por exemplo. Espera aí a coisa mudou de figura. Se ele está utilizando a casa para um fim a qual não estava definido, que não estava vinculado, nesse caso, houve desvio de finalidade. Se houve desvio de finalidade, aquele contrato que a gente fez lá atrás, ele foi agredido, ele foi lesado. E se foi lesado, o contrato está desfeito. Eu quero a minha casa de volta. Vou chegar para o sujeito,
lá para a pessoa que me paga o aluguel, né, a outra parte do contrato, eu vou dizer o seguinte, ó, a função social do bem que eu aluguei para você, ela foi divergida. Nesse caso, eu faço do contrato a manifestação de avocar o meu patrimônio, porque o patrimônio é meu. Eu vou avocar o meu patrimônio porque você deu um fim a qual ele não estava destinado. Você desviou a função dele. Eu quero meu patrimônio de volta, eu quero que você saia da casa. Eu posso fazer isso porque o patrimônio nunca deixou de ser meu, apesar de estar alugado. Agora, vamos olhar isso aqui para o Estado? Como é que isso aconteceria? A União da República Federativa do Brasil criou uma autarquia. Essa autarquia chama Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que foi um instituto, uma autarquia, que foi criada para cuidar de previdência social, assistência social e saúde. Para conceder benefício aos aposentados, idosos, pessoas que estão afastadas do serviço, foi criado para isso. O presidente da República manda dentro da autarquia? Não, a autarquia ela foi criada, ela é uma pessoa que alugou a casa do Estado, certo? Foi delegada essa função. O Estado não queria fazer, criou uma autarquia para fazer, certo? O presidente da República manda lá dentro? Não. Mas imagina que o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, ele começa a dar carta de crédito, que é uma forma de ganhar muito dinheiro, ou começa a vender título de capitalização, que também é outra forma de ganhar muito dinheiro sendo Estado. Mas peraí, o INSS foi criado para isso? Não, ele foi criado para isso. Ele foi criado para cuidar da previdência social. Ele foi criado para cuidar de aposentadoria, pensão, afastamento de serviço. Foi para isso que ele foi criado. Mas se ele não foi criado para isso, por que que ele está fazendo agora um serviço de banco, por exemplo? Peraí, isso está agredindo a finalidade a qual foi criado. E nesse caso, não tem um contrato, tem uma lei. E essa lei está sendo ofendida. Nesse caso, a União vai avocar suas funções. Por isso que a gente fala entes vinculados, tá? Esses entes vinculados, a gente está falando de autarquia, sociedade, economia mista, empresa pública ou fundação pública, tá? Autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública, tá? São entes vinculados. Então, são entes que fazem parte do governo, apesar de ter independência e até mesmo por entidades puramente privadas. Cara, entidade puramente privada. Quem que são essa entidade? Ó, puramente privada quer dizer que não tem dinheiro público, são as empresas, tá? As empresas. Elas visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação de fundo cultural, estrutural e enraizada na sociedade. O excerto se refere a... Bom, eu vou ler de novo, porque eu esqueci o que estava escrito aí em cima. Consiste em políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material. Opa, igualdade material. E a neutralização de efeitos de discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas sugeridas pelo Estado por seus entes vinculados até mesmo com entidades puramente privadas, elas visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação do fundo cultural e estrutural enraizado na sociedade. Estou achando que isso aqui são medidas afirmativas. Ações afirmativas. Vamos ver? Ações afirmativas? Sim, são ações que o Estado se compromete a fazer e apurar. Acho que essa é a resposta correta. Vamos ver as outras? De dignidade estrutural. Dignidade estrutural? Dignidade estrutural simplesmente não existe. Não existe esse negócio de dignidade estrutural. Existe dignidade da pessoa humana, tá? Que é os princípios lá do artigo 1º, do artigo 5º da Constituição, que trata do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes da Constituição, conforme está no artigo 5º, tá? Então, esse negócio de dignidade estrutural, isso aqui simplesmente não existe, tá? Nacionais de combate à xenofobia? Não, essas medidas de combate à xenofobia está dentro as medidas afirmativas, tá? É a mesma coisa que 6 é diferente de meia dúzia. Não, as duas coisas, isso é tudo a mesma coisa, tá? 6 e meia dúzia é a mesma coisa, tá? Então essa daqui tá incorreta também. Internacionais em prol da pessoa em situação de vulnerabilidade social? Me ajuda a pensar aqui, ó, pensa aqui comigo. Como que o Brasil vai conseguir cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade social lá nos Estados Unidos, lá na Suíça, lá na África? Como é que a gente vai fazer isso? A gente não manda lá? Então, como é que é internacional em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade? Não, a gente consegue fazer alguma coisa com gente que está dentro do nosso território, não é isso? Dentro do nosso território, a gente não é soberano? Não é isso que é falado lá na Constituição? A gente é soberano dentro do nosso território. Mas como é que eu vou ser soberano lá no território do outro país?
A gente não manda lá, a gente não tem poder de mandar lá. Então, é impossível eu agir contra as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade com uma pessoa que mora em outro lugar. Não tem como eu fazer isso, tá? Então, isso daqui também está errado, tá? Então, confirma aquilo que eu tinha falado para vocês. As ações afirmativas, tá? São ações que são implementadas pelo Estado para diminuir a desigualdade social, tá? São medidas utilizadas pelo Estado para constituir, para diminuir a desigualdade social. São também chamadas, ó, quase um trava-língua, são também chamadas de igualdade material ou igualdade por medidas positivas que é feita pelo Estado, que é conceder saúde, educação, propriedade a todos os brasileiros, com um olhar especial, principalmente aqueles que por si só não conseguiriam alcançar isso. Querem perguntar alguma coisa? Que eu falei muita coisa agora. Não? Oscar, seja bem-vindo. Tá conseguindo acompanhar a aula? A sua esposa, a sua namorada, a sua esposa, tá conseguindo acompanhar a aula também? Tamo sim, Wander. Obrigadão aí pela preocupação, viu? Tá tudo certo, graças a Deus. Beleza. Eu sou meio maluco e eu falo pra caramba. Tá com dúvida, para tudo e pergunta, tá? Ó, essa questão é muito grande, eu vou pegar uma menor pra gente julgar, tá? Da Constituição de 88, julgue o item acerca dos direitos sociais. Direitos sociais é o artigo 6º da Constituição, tá? Tá do direito de liberdade, vida, direitos sociais. Tá do direito de transporte, moradia, proteção à maternidade e infância, proteção à gestante, tá? O direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, tá? Tudo isso é direito social, tá? E é exemplificativo. Outros direitos sociais, eles podem ser criados que não estão na Constituição, tá? Como, por exemplo, o direito, os crimes, o direito à proteção ao cyberbullying, né? Que é uma coisa que está muito na moda, que é quando alguém xinga o outro na internet porque consegue se esconder atrás de um perfil falso, né? Se bem que hoje a gente consegue rastrear o endereço IP e o cara, no final, ele é encontrado, mas é mais difícil, né? Por exemplo, em locais que a gente não consegue rastrear o cara do tipo Deep Web ou Dark Web, né? Lá é mais complicado, tá? Mas os direitos sociais, voltando ao que eu tinha falado, eles estão no artigo 6º da Constituição, mas podem ser criados, tá, por lei ou por jurisprudência, tá? Que são decisões de juízes, enfim, ele não fica descrito no artigo 6º da Constituição, sendo aqueles direitos apenas exemplificativos, tá? Exemplificativo. Vamos lá, o que está afirmativo? É uma questão da CESP, não é da Quadrix 2024 para assistente administrativo. Então, é uma questão de nível médio. Vamos lá. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Sim, 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 sim. Claro que não, né, galera? O que é o sindicato? O sindicato é uma formação, é uma aglomeração de profissionais que se reúnem para lutarem por direitos. Imagine que eu sou um servidor público civil, tá? Tem que ser civil, militar não pode. Servidor público civil federal. Aí eu vou abrir um sindicato porque eu estou sendo, os meus direitos estão sendo dilipediados, tá? Os meus direitos estão sendo diminuídos. Aí eu vou pedir autorização para o meu patrão, no caso a União, para fazer um sindicato que vai colocar ele na berlinda, que vai questionar ele. Será que esse patrão aí, ele vai deixar que eu crie esse sindicato? Será que ele vai autorizar? Um sindicato que vai justamente questionar o que ele está fazendo contra mim, questionar inclusive na justiça? Será que meu patrão vai autorizar isso? Será que o governo federal vai autorizar isso, né? Claro que não, galera. O sindicato não precisa de autorização para ser criado, tá? Ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e intervenção. Essa parte tá bonitinha, tá? Interferência e intervenção na organização, tá tudo certo, tá? Poder público não pode. Quem pode é a justiça, tá? A justiça pode questionar o que está acontecendo ali, se esse sindicato, por exemplo, está sendo utilizado para cometer crimes. Um exemplo de associação criminosa, né? Tipo o PCC, Comando Vermelho, essas facções aí, que no final das contas, se você parar bem para pensar, é uma sociedade, é um sindicato, de certa forma é. De atividades ilegais, claro, atividades que atingem, né, a ordem democrática, é uma formação de grupo paramilitar, pode ter várias definições, se a gente parar para analisar, tá? Mas no final das contas, só a justiça pode questionar, tá? E não o governo público. Mas já ficaria errado aqui nessa primeira parte do texto, tá? Nessa parte A. A lei não poderá exigir autorização do Estado. Peraí. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato.
A lei não poderá, tá certo, né? Isso que tá certo. A lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação. Até aqui tá certo. Ressalvado o registro de órgão competente, tá certo. Vedado. Ah, não, tá tudo certo, tá? Então tá certo. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, tá certo. Ressalvado o registro de órgão competente, vedadas ao poder público, interferência e intervenção. Tá certinho, tá? Eu acho que eu entendi errado na primeira leitura. Tá certinho, é isso mesmo, tá? A lei não pode exigir autorização do Estado. Imagina eu pedir autorização do Estado para abrir um sindicato, algo que vai questionar ele. Faz o menor sentido, né? De acordo com o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ao país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes dessa Constituição. O citado artigo refere-se aos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Identifica abaixo a única alternativa que não se trata de um direito ou dever previsto no artigo 5º da Constituição. Galera, o artigo 5º da Constituição, ele é um dos maiores artigos que tem na Constituição, ele é muito grande, tá? Mas é um dos mais fundamentais, um dos mais importantes, e eu acredito em questões de prova vindo nisso, tá? Tanto para o concurso nacional unificado, quanto para a Caixa Econômica Federal, e também para o concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, tá? Eu acredito em questões do artigo 5º. O que eu falo para vocês, muito do artigo 5º que vem, é a literalidade da lei. E literalidade da lei está dizendo que vai vir lei seca. Se é lei seca, não tem jeito, a gente tem que ler o artigo 5º até memorizar, tá? E é muito grande, mas depois de tantas vezes você lê alguma coisa, você já lembra do que se trata, você já consegue sair dessa questão, beleza? Vamos lá, o que ele está pedindo? Alternativa que não se trata, vamos ver o que ele está pedindo, não se trata de um direito ou dever previsto no artigo 5º. Então, não se trata de um direito ou dever do artigo 5º. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado anonimato? Sim, é livre a manifestação de pensamento vedado anonimato. Eu posso falar o que eu quiser, tá? Ninguém tem nada a ver com isso, desde que eu me identifique. Porque se eu cometer excesso, eu vou ser procurado pela justiça, tá? São invioláveis a intimidade, sim. São invioláveis a intimidade. Sim, é inviolável a vida privada. Sim, a minha vida privada só vai ter conhecimento quem eu quiser. O quanto que eu gasto, onde que eu moro, o que eu faço na minha vida pessoal, só quem eu quiser, tá? É inviolável. Minha vida privada é só quem eu quiser. A honra e a imagem das pessoas, certo? Assegurando direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certinho, tá? Se acaso alguém violar isso, tá? Se alguém pegar um vídeo íntimo meu e colocar na internet, que foi gravado sem a minha autorização, tá? Foi divulgado sem a minha autorização, eu vou processar muita gente, tá? Eu vou ser indenizado de muitas formas, porque isso é uma agressão à minha intimidade, beleza? Oi? Desculpa ter saído da ligação, porque tinha um probleminha acontecendo ali na porta, aí eu fui resolver ali, aí eu já voltei. Não, tranquilo. Não, de boa. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Opa! Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Isso está previsto no artigo 5º da Constituição, que é o que ele está procurando? Vamos pensar. A gente tem os princípios das relações internacionais, tá? São 10 princípios que o Brasil se pauta, são 10 princípios que o Brasil se pauta com a relação internacional, a forma como o Brasil vai agir de acordo com outros países, tá? E eu vou falar todos para vocês porque eu tenho uma mnemônica para decorar. É o seguinte, ó. Os princípios do Brasil da relação internacional. A gente tem cooperação internacional para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação internacional para o progresso da humanidade e igualdade entre os Estados. São 10 princípios das relações internacionais. Eu falei para vocês cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, porque esse é um princípio das relações internacionais, não é do artigo 5º. Artigo 5º são princípios que são dos direitos e deveres individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Artigo 5º. Esse cooperação internacional cooperação entre os povos para o progresso da humanidade está lá no artigo 4º, está lá no artigo 4º da Constituição. São os princípios das relações do Brasil com o plano internacional.
Não tem nada a ver com o artigo 5º. É outro local, está em outro local. Então, essa provavelmente, ele está procurando a incorreta, provavelmente é essa a resposta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Sim, tá? Da igualdade formal. Nos termos da Constituição Federal do Brasil, sim, que está correto, tá? Mas ele está procurando a incorreta, e a incorreta é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Quer perguntar alguma coisa? Beleza, né? Beleza. Ó, Prefeitura de Novo Gama, vamos ver essa questão aqui. Ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel. Ó, indissolúvel, essa palavra é importante, tá? Se está falando indissolúvel, a gente está falando do direito de secessão. Não existe, enquanto vigorar essa Constituição que aí está, o direito de secessão. Wender, que desgrama é direito de secessão? Simples, é o direito de separar, tá? O estado do Rio Grande do Sul, ele nunca vai ser um país, de acordo com essa Constituição que está aí, porque é indissolúvel os estados ou municípios. Não podem virar um país, não pode virar, não pode se aliar à Argentina. É nosso território, já está definido, já está predefinido, de acordo com a Constituição, tá? Então, não existe o direito de secessão, também utilizada essa terminologia indissolúvel, não pode se diluir, tá? Dos estados, do município, do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. A gente tem o princípio da democracia. Democracia, o direito de todos, a gente elege, tá? E tem como fundamentos. Galera, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Já falei isso com vocês, tá? Galera que está chegando agora, obviamente não. Galera que já me acompanha um tempo, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? A gente tem a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos ver se a gente encontra ele aqui? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Galera, isso aqui é um objetivo, tá? Construir. Qual o verbo estava no particípio. O verbo está no particípio, cara. Construir é algo que a gente quer ter, é algo que a gente ainda não tem, é algo que é a longa distância, algo que vai ser trabalhado, é algo que não está palatável, é algo que talvez a gente nunca alcance, ou que a gente vai ficar eternamente indo atrás. É um objetivo, não é um fundamento, tá? Objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária não é um fundamento da República Federativa do Brasil, tá? Olha o outro. A soberania, certo. A cidadania, sim, tá? A cidadania. A dignidade da pessoa humana, também. Os valores sociais do trabalho da lei iniciativa, sim. E o pluralismo político, opa, a gente achou, ó. É essa aqui. Esses são os fundamentos. A gente chama esses fundamentos, eu vou digitar aqui, deixa eu ver se eu acho um lugar para digitar. O mouse, eu não estou achando o mouse. Ah, tá aqui o mouse. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat, ó. A gente chama isso daqui, tá? Tem uma mnemônica de Socidivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da lei iniciativa e pluralismo político são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Wender, e os objetivos? Quais são os objetivos? Objetivos da República Federativa do Brasil. A gente vai falar que é guerra pró. Os objetivos da República Federativa do Brasil é Conga-Erra Pró. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos sem preconceito de raça, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Wender, e os princípios do Brasil nas relações internacionais, quais são? Os princípios das relações internacionais, a gente vai dizer que é conde, preso, não reina, coopera igual. Onde a gente vai dizer que é concessão de asilo político. O D é defesa da paz. O P é prevalência dos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos. O SO é solução pacífica dos conflitos, solução pacífica dos conflitos, certo? Solução pacífica dos conflitos. Isso. Não é não intervenção, tá? Não intervenção. Não. É de repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? O IN é independência
independência nacional. Nacional. O A é autodeterminação dos povos. Coopera é cooperação internacional para o progresso da humanidade. Tá? Coopera, igual é igualdade entre os estados. Ah, Wender, já sei. Igualdade entre os estados, você está dizendo para mim que é o estado do Maranhão, com o estado de Goiás, os estados são iguais. Não, quando eu estou falando desse estado aqui, eu estou falando de estado-nação, tá? O Brasil é um estado, tá? Os Estados Unidos é um estado, tá? A Austrália, não, a Argentina, Japão, Alemanha, Reino Britânico são considerados estados, tá? São estados-nações que são chamados, tá? Ou simplesmente estado. Quando a gente está falando de Goiás, Santa Catarina, né, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está falando de estado-membro, tá? Estado-membro são estados que fazem parte do Estado-nação. Por isso que quando a gente vai falar do Brasil, a gente for falar do Brasil como um todo, a gente vai dizer que é o Estado, né? O Estado brasileiro, né? A gente está falando do Brasil como um todo, beleza? Então, essa é a dica. Guardem, tá? Que isso daqui eu tenho certeza que vai ser importante para vocês, que são os princípios das relações internacionais. Galera, a chamada está faltando um minuto, mas eu quero terminar isso daqui. Eu vou fechar e vou chamar com vocês pelo Meet, tá? Vou mandar os links de novo para vocês. Vocês entram só para a gente terminar essa questão e eu dar os recados finais, beleza? Espera aí que é rapidinho. Por favor, Beleza. entre na aula, tá?